paz do Senhor, meus irmãos, amém? A palavra do Senhor para a sua vida hoje vai estar lá em 1 Pedro, capítulo 4, no seu versículo 10, que diz assim: como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Irmãos, maravilhosa como sempre a palavra do Senhor. Nós temos que ver que todos nós sempre buscamos e vivemos em busca de um propósito, ou melhor, vivemos em busca da resposta de qual propósito o Senhor Deus tem para a nossa vida, né? Começar assim essa palavra. Talvez o irmão que esteja vendo essa devocional provavelmente esteja em busca disso. E certamente, meus irmãos, encontrará a resposta. Por quê? Porque você foi criado para doar-se por meio de seu potencial, usando as habilidades que o Senhor lhe presenteou para abençoar vidas. Esses são os propósitos de Deus na nossa vida, né? Isso sim é o ministério, né? É o ministério que nós prestamos serviços vocacionados em favor do próximo, em favor dos outros. Esse é um dos maiores propósitos que Deus coloca na nossa vida, os dons que Ele nos dá. Vamos ter como exemplo, na própria palavra, que tocou bastante ao meu coração para falar sobre isso, que é quando Jesus se dispôs a lavar os pés dos discípulos. Note que Pedro, o que foi que Pedro fez? Pedro tentou impedir Jesus de lavar os seus pés. Mas o que foi que Jesus lhe disse naquele momento? Né? Que Pedro não iria compreender, mas que no futuro ele iria entender o significado disso, de Jesus ter que lavar os pés. Irmãos, eu tiro 2 pontos a partir daí, né? Eu tiro o ponto de que nós não devemos deixar ninguém atrapalhar nosso propósito. Nós não podemos pegar e permitir que com palavras alguém chegue e diga assim: não, tu não faz isso. Não, se eu estou no propósito do Senhor, eu tenho que seguir, independente que o inimigo coloque barreiras, coloque muralhas, mas nós temos que seguir e continuar com o nosso propósito. Esse é um dos primeiros pontos dessa palavra. O segundo é que Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, independente, nós temos que ver que cada um de nós, independente do cargo ou da função que nós temos, nós somos iguais uns aos outros, somos iguais aos demais irmãos. Nós devemos nos manter humildes, né? E devemos servir ao menor dos nossos semelhantes, como se fosse superior a nós. Irmãos, é maravilhoso essa passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. É muito importante. Eu vejo de 2 formas que Pedro tenta impedir o propósito de Jesus. Jesus não permite, porque a partir do momento que nós temos um chamado e um propósito no Senhor, nada nem ninguém pode nos impedir. E também Jesus, Filho de Deus, lavando os pés de discípulos. É o que ele está dizendo isso? Está dizendo que nós devemos ser iguais. Nós temos que ser iguais aos que aparentam ser menores, independente de cargo, de função, de qualquer coisa. Nós temos que ser iguais a todos, né? Eu vejo também que cada um de nós temos habilidades que outro não tem. Deus é perfeito, é maravilhoso. Você sabe coisas que eu não sei, tem capacidade de fazer coisas que eu não tenho. Assim como eu tenho capacidade de fazer coisas e sei coisas que você não sabe. Mas Deus é tão maravilhoso que o que é que Ele faz? Uma união desses dons, nós podemos contribuir uns com os outros para cumprir a proposta do reino dos céus aqui na terra, né?
e que nós façamos com que essa realidade possa ser vivida hoje. Entenda, eu vejo muito isso e tenho querido passar para todos. Não existe pessoa errada. O que existe, meus irmãos, é a pessoa certa no lugar errado, né? Por exemplo, na igreja que congrego aqui em Venturosa, todos os líderes que nós temos na igreja, eles são excelentes em seu chamado ministerial. São perfeitos. Deus, como fosse um quebra-cabeça, encaixado perfeitamente. E nós temos que entender, meus irmãos, que ninguém constrói nada grande sozinho. Se você faz algo sozinho, é porque esse algo não é tão grande assim. Entendeu? Mas nós precisamos um dos outros para fazer algo grande, para conseguirmos fazer algo grande, né? Você pode, hoje, nesse momento, estar parado, ter abandonado o seu chamado e pode até ter renunciado o seu talento ou o talento que o Senhor lhe deu, mas Ele te chama hoje para exercê-lo. Você aceita o chamado de servir o Senhor? Entendemos que fazer algo extraordinário não vai depender só de uma pessoa. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, como Tua palavra fala ao nosso coração, Senhor. Como é maravilhosa essa Tua palavra. O dom que o Senhor nos dá é o dom para que nós possamos transmitir a Tua palavra e para trazer vidas para o reino dos céus. Senhor, como o Senhor fica maravilhado quando uma pessoa usa os dons que Tu deste para resgatar almas, para resgatar almas que a gente fala, Senhor, são aquelas pessoas que não estão nos Teus caminhos. O Senhor quer que usemos nossos dons para trazer pessoas que não estão nos Teus caminhos, para ouvir e entender a Tua palavra, para que faça essas pessoas sentirem o poder do Teu Divino Espírito Santo no coração. Como o Senhor deixa quebrantado, como o Senhor pega uma muralha de ferro, uma muralha de tijolos e faz uma muralha de areia com essas pessoas. Ó Senhor, toca no coração de todos que estejam ouvindo essa palavra, Senhor, a Tua palavra, e que eu tenha falado dessa Tua palavra que está em 1 Pedro 4,10, falando do dom que o Senhor nos deu, e essas pessoas possam pegar esse dom e usar mediante a Tua palavra, mediante ao Teu favor, Senhor, como de tão grande que o Senhor és. Engrandecido seja o Senhor nas nossas vidas, Senhor, em nome